13. Vossa Excelência será atendido. Tem a palavra o senador Roberto Muniz. Senhores senadores, sobre... Esse projeto é não terminativo. Portanto, é um projeto não terminativo. É sobre o projeto de lei do Senado número 15, 2016, complementado do senador Otto Alencar, que altera a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que vem ao exame da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, CDN, de autoria do senador Otto Alencar, que preside esta comissão, que promove a mudança na lei complementar número 101, de 4 de maio, conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal, para prever a exclusão, senador Flecha, das despesas com programas especiais que especifica do limite da despesa total com pessoal no âmbito municipal. O PLS número 15 possui 2 artigos. O primeiro altera a redação do atualmente vetado, que é o artigo 20 da LRF, para excluir do cômputo do limite das despesas totais com pessoal na esfera municipal as despesas relativas ao pessoal empregado na realização das ações do Programa Saúde da Família, do Centro de Referência Assistência Social, do Centro de Atenção Psicossocial e do Conselho Tutelar. O artigo 2 da proposição trata da cláusula de vigência, prevendo que a lei complementar resultante do PLS número 15 entrará em vigor na data de sua publicação. A minha análise sobre esse projeto foi analisado que é de competência da CDN para debater e deliberar, enquanto a guarida no requerimento número 935/2015, que institui esta comissão com a finalidade de opinar sobre as proposições legislativas que tratem da promoção do desenvolvimento nacional. O assunto da proposição em exame, a saber, finanças públicas, pertence à competência da União, nos termos do inciso 1 do artigo 63 e o artigo 169 da Constituição Federal. Além disso, a lei maior, no caput do artigo 48, autoriza o Congresso Nacional a dispor sobre todas as matérias de competência da União. Também o artigo 61 da Carta Magna não obsta a iniciativa do membro do Senado Federal em projeto de lei que versa sobre finanças públicas. É bom afirmar que a proposição é claramente jurídica, pois inova a ordem jurídica e altera a legislação prévia sobre o assunto, que no caso é a LRF, além de atender aos critérios de coercitividade, generalidade e abstatividade e imperatividade. A matéria é meritória, pois a lei ordinária do escopo nacional não deveria impor novas obrigações fiscais aos municípios, nem ao governo federal deveria gerar novas despesas de pessoal no âmbito municipal, sem a correspondente assunção das obrigações do pagamento e da contabilização dos encargos sociais. Essas duas práticas recorrentes atentam contra a autonomia administrativa e financeira das municipalidades. A Lei número 8.069, de 90, com redação atualizada pela Lei 12.696, conhecida como o EC, Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento de pelo menos um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública em cada município ou região administrativa do Distrito Federal. Cada conselho tutelar é composto por 5 membros da sociedade civil eleitos por voto da própria população. A remuneração mensal e os encargos previdenciários desses membros do Conselho Tutelar, evidentemente, elevam o custo da folha de pagamento dos entes locais, com impacto evidente sobre o cumprimento dos limites das despesas de pessoal da LRF. Vou, então, senhor presidente, diretamente ao voto. Aqui apenas faria sentido computar despesas de pessoal com os membros eletivos do Conselho Tutelar no limite municipal, se a instalação dessas instâncias de apoio à criança e adolescente fosse de natureza facultativa. Não obstante isso, é necessária a correção da redação original, de modo a não possibilitar que as despesas de pessoal dos servidores administrativos que subsidiam os trabalhos meritórios de cada conselho sejam expurgados. Caso contrário, seria criado incentivo adverso ao controle das despesas com pessoal. Ademais, as despesas pessoal de diversos programas sociais executados no âmbito municipal, como os de assistência social por meio do Centro de Referência, de assistência social CRAS
os de assistência à saúde por meio da Estratégia de Saúde da Família, antigo Programa de Saúde da Família, e os da atenção psicossocial por meio do Centro de Atenção Psicossocial, além de não contarem com financiamento federal suficiente, são contabilizados integralmente nos limites pessoal dos municípios. Por exemplo, por força do artigo 1º da Resolução CNAS, os municípios podem utilizar no máximo 60% dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para pagamentos dos profissionais vinculados às ações continuadas. Porém, eles devem contabilizar os efeitos fiscais de todas as despesas de pessoal, mesmo aqueles pagos com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, que é administrado pelo governo federal. Com isso, senhor presidente, proponho que somente as despesas de pessoal dos programas sociais especificados pela proposição custeada com recursos federais sejam retiradas do cômputo dos limites da LRF. Concomitantemente, acrescentam-se essas despesas à União. Raciocínio similar executado com a contabilização dos recursos financeiros transferidos pela União aos municípios. Os recursos recebidos pelos municípios deixam de entrar no cálculo da RCL desses entes e passam a estar no cálculo da União. A solução proposta é parecida à já existente para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública do Distrito Federal dos Territórios, bem como da Polícia Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos do inciso 13 e 15 do artigo 21 da Lei Maior. Em todos esses casos práticos, as despesas de pessoal não são computadas nos limites da unidade da Federação, mas sim da União. Por isso, senhor presidente, diante do exposto, eu apresento o voto pela aprovação do projeto da Lei do Senado complementar com os seguintes substitutivos. O substitutivo restringe, senhor presidente, que seja relativa aos membros eletivos, os custos com o pessoal, seja com os membros eletivos dos conselhos tutelares. Também fizemos uma substituição para que o pessoal que seja computado às custas do governo federal seja para o Programa de Saúde da Família, de Assistência Social e de Atenção Psicossocial, deixando algo mais aberto, mais abrangente, como também fizemos as modificações necessárias para que essas despesas fossem contabilizados no custeio do governo federal e não nos municípios. E no artigo 2º, colocamos, senhor presidente, que esta lei complementar entre em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro quadrimestre subsequente, ou seja, para que esteja efetiva a ação à medida que seja publicada essa decisão. Então, com isso, senhor presidente, é o meu relatório. Parabenizo a sua iniciativa, que hoje é presidente e também quem efetivamente trouxe para nós a discussão desse projeto, porque entendemos que nesse instante os municípios, senador Flecha, estão vivendo momentos muito difíceis, momentos financeiros e que podem, estão criando um impacto muito grande no custeio da máquina e, com isso, milhares de gestores públicos estão sendo penalizados nas suas contas, nos tribunais de contas, porque quando o governo federal amplia alguns programas, como esses aqui relatados, isso tem um impacto direto na folha dos municípios e isso cria uma dificuldade para que os gestores públicos municipais possam ter as suas contas aprovadas. Então, senhor presidente, este é o meu relatório. Palavra o senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Otto Alencar, senhores senadores, primeiro eu quero parabenizar o
senador Otto Alencar, autor do projeto, e o senador Roberto Muniz como relator do mesmo. É evidente que esses serviços na área da saúde e da assistência social, que são criados e transferida a responsabilidade aos municípios, não vem acompanhado dos recursos para que os municípios possam fazer frente às despesas que são acrescidas. E como bem disse o autor e o relator, os prefeitos acabam não cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e tendo suas contas rejeitadas neste item. Eu gostaria só de solicitar ao autor e ao relator que nós pudéssemos estender esse projeto para atender também aos estados, no que couber, na área da saúde e na área da assistência social. O que couber aos estados, que também não entre no cálculo na composição do índice pessoal. De pessoal da lei de todos estão no limite, fiscal. ou alguns acima do limite. Da mesma forma dos municípios. São projetos diferentes, mas no que couber no Estado, como o UPA e outros programas, que também sejam estendidos aos Estados esse direito de não incluir no cálculo do índice para a lei de responsabilidade fiscal de pessoal, na rubrica pessoal, esses programas especiais na área de saúde e de assistência social. Eu gostaria de complementar. Nós aprovamos aqui um projeto da senadora Ana Amélia, foi aprovado aqui no Senado, deve ter sido aprovado, me parece, também na Câmara, aprovado de que, de agora por diante, qualquer projeto especial que o governo federal criar e determinar que os estados ou os municípios cumpram, eles têm que determinar a fonte de pagamento e financiamento desse projeto. Porque o que foi feito anteriormente a isso foi uma coisa absurda. Hoje, os estados e municípios praticamente arcam com todos os recursos para a manutenção desses programas especiais. E o que aconteceu? O governo federal, ao longo dos anos, foi colocando menos recursos. Então, os estados hoje estão com seus índices de pessoal acima do limite prudencial. Alguns estão com 60%, 70%, como é o caso, se não me engano, do estado do Rio Grande do Sul. Outros ultrapassam isso e a culpa não são dos governadores. E nesse momento em que cai a arrecadação, como está caindo agora a arrecadação, e a transferência é menor, a situação se agrava. Você vê o estado de Minas hoje mandou para a Assembleia Legislativa um pedido de emergência, de falência financeira do estado de Minas Gerais, que é um dos estados mais ricos, do maior PIB, dos maiores do São Paulo, Rio de Janeiro, que agora caiu muito, e depois Minas Gerais. Então, é uma situação grave que precisa ser revista, e essa inflexibilidade da lei de responsabilidade fiscal tem dificultado muitos gestores que são corretos, trabalhadores e honestos, a se eximirem das eleições municipais, como acontece no meu estado. Muitos deixaram de se candidatar agora para não submeter a uma situação dessa natureza, ter conta rejeitada, sem absolutamente ter feito nada que pudesse comprometer a composição do índice pessoal. Muito mais para cumprir programas especiais determinados pelo governo federal. Então, os estados, senador Roberto Muniz, colocam recursos em vários desses programas que deveria ser responsabilidade do governo federal. Então, o que eu sugiro é que nós colocamos em votação esse projeto e na próxima reunião se traz, Vossa Excelência pode até trazer um outro projeto, né, nessa reunião, na outra reunião, que possa atender ao que pede o senador Flecha Ribeiro. Não dá para, presidente, não dá para o relator fazer uma emenda e já incluir no projeto? Não, porque temos que levantar todos os programas, são muitos, e saber quanto é que os estados estão colocando e bancando. Então, tem que fazer um levantamento cuidadoso para não se aprovar aqui uma matéria que tem que ser alterada. Então, eu sugiro que o próprio Roberto, que é um estudioso e estudou bem esse projeto que nós apresentamos, e o
O substitutivo dele melhora muito o projeto. Quero parabenizar a Vossa Excelência, melhorou muito o projeto. Então, ele pode depois trazer aquilo que se refere aos estados, tomando uma consciência maior para que nós possamos aprovar e não ter que ter alteração no futuro. Senhor presidente, se o senhor me permite, nós poderíamos aproveitar a ideia do senador Flecha. Eu até me comprometo a fazer esse estudo para ele, certo? E a gente pode fazer realmente um novo projeto, porque eu não sei qual é o impacto dentro desses projetos que foram estudados aqui, entendeu, senador? Exatamente. Qual é a extensão disso, se tem algum aspecto que possibilita a gente acatar aqui agora. Exato. Mas fico à sua disposição, né, já que foi uma iniciativa de Vossa Excelência, para que isso aconteça. Então, também o que a gente pode tentar fazer, senador, não sei, já que nós não temos... Não terminativo, podemos votar. Pronto. Então, podemos votar. Tá bom. Nós temos 2 aqui que podemos votar. Podemos votar sem problema. Eu só queria aproveitar, ganhar a agilidade processual de aproveitar o seu projeto na relatoria do senador Roberto para que nós fizéssemos a emenda, incluindo os estados. Seria uma emenda a esse projeto. Nós ganharíamos, já que não há... Não, se o senador Roberto Muniz aceitar, ele pode colocar uma emenda aí de relatoria, estendendo aos estados os benefícios dessa lei na composição do índice de pessoal, desde que o Estado contribua para esses programas que foram relatados aí. Isso. Nos programas, é só fazer uma letra de lei e mudar. Pronto, isso. Fazer uma emenda. Uma emenda. Presidente, até porque, na verdade, digamos, o governo federal é que tem se omitido muito, né, no pagamento. A questão de 10, 12 anos, em torno de 57% do financiamento do Sistema Único de Saúde era bancado pelo governo federal. No ano passado, fechou com 42,8%. E quem, na verdade, assumiu esse vazio criado pela ausência de financiamento da União foram os municípios, em maior carga, e depois os estados. Nos estados tem aquele compromisso de investir em torno de 12% constitucional. Normalmente ele chega até o 13%. São poucos os estados que vão acima dos 13% da receita corrente líquida. No entanto, os municípios brasileiros é que têm bancado e todos eles estão acima de 22%, 23%. Tem municípios brasileiros que estão acima dos 30% da receita corrente líquida para bancar os programas federais, ou seja, a estratégia de saúde da família, que foram implantados, né, em cima de uma ação muito forte do governo federal para uma ação preventiva em nível de saúde e que, lamentavelmente, hoje o município compromete em torno de 40 a 50 mil reais para manter uma equipe de saúde da família e o ressarcimento é da ordem de 8 a 12 mil reais apenas. Exatamente. Então, é uma vergonha, por isso eu acho que é muito oportuna a iniciativa de Vossa Excelência, bem como, digamos, também louvável a relatoria do senador Roberto Muniz, que vão colocar, digamos, pelo menos um alívio na pressão que os nossos prefeitos municipais, administradores, têm com relação à lei de responsabilidade fiscal. Encerrada a discussão, em votação. Eu quero dizer senador Roberto Muniz. Acato a emenda do nosso... Proposta pelo senador Flecha Ribeiro. Então, eu vou incluir no meu relatório... Emenda de relator, vai. Essa emenda de relator? Emenda de relator. Não, ele vai ter que apresentar então outro relatório. Ele está acatando a sugestão do senador Flecha Ribeiro. E como relator, ele vai incluir no relatório dele aquilo que pede o senador. É isso aí. Vossa Excelência não tem nenhum problema. Então, Vossa Excelência acata, como relator, a sugestão do senador Flecha Ribeiro, colocando no bojo do projeto um artigo em que estende aos estados da federação os benefícios dessa lei para eximir da composição de índice de pessoal os programas
especiais que o Estado também colabora para a execução disso. É isso mais ou menos que nós temos aqui. É isso mesmo. Então, encerrada a votação, a discussão e votação, senhores senadores que aprovam, permaneçam com desconto, aprovado, a matéria será encaminhada ao plenário do Senado. Em votação, o projeto de lei do Senado 104.